Número 29. Omelete de Tanásia foi um experimento culinário usando a planta Tanásia em flor. Era herbal, doce e amarga ao mesmo tempo. Omeletes de Tanásia não estão em nenhum cardápio atualmente. Consumido na Páscoa na Idade Média, o prato tinha óleos essenciais tóxicos que podiam afetar o sistema nervoso e o fígado. O lado bom é que as omeletes eram raras, então os comensais evitavam danos maiores. Tudo era preparado de forma diferente, até a carne. Número 28. Na Idade Média, a carne era difícil de obter, por isso quem conseguia aproveitava cada pedaço. Uma das formas mais comuns de conservar restos, principalmente de porco, era o saus. Ao esfriar, formava-se uma camada gelatinosa do colágeno do porco, que ainda é consumida atualmente. O saus é um prato peculiar com pedaços de língua, orelha, gordura e carne. Atualmente é conhecido como queijo de cabeça e é um gosto adquirido. Se você não se importa com texturas estranhas e uma gelatina salgada e ácida na carne, ainda é um favorito cult entre fãs de frios. Seus ancestrais camponeses aprovariam. Às vezes, tudo dependia do que você pegava. Número 27. A caça era proibida para camponeses na maioria dos casos, mas isso geralmente só valia para os animais de caça tradicionais. Mas pombos selvagens, esses estavam no cardápio. A receita da torta de pombo era simples. Capture os pombos numa rede, corte as cabeças, retire as penas e faça uma massa básica. Cozinhe tudo com os ingredientes disponíveis. E provavelmente tinha um sabor melhor do que parecia. Era um prato robusto, ainda consumido por alguns nobres, e uma família camponesa que conseguisse prepará-lo estaria comendo bem para variar. E não era só o pombo que tinha um fim trágico. Número 26. Sobreviver na Idade Média já era difícil e piorava para católicos durante a Quaresma. Isso significava nada de carne. Então, a igreja era flexível nas definições, classificando papagaios do mar como peixe, não carne. Isso geralmente era acessível apenas aos ricos, que podiam importar, ou aos camponeses das costas do norte, onde podiam tentar capturar. Era uma boa refeição se você conseguisse pegá-los. Os papagaios do mar eram preparados de modo simples, assados em fogo aberto como pequenos frangos de churrasco. Mas com tantos ossos e uma dieta quase só de peixe, tinham um forte sabor de peixe. Talvez fossem a versão do mundo espelhado do peixe com gosto de frango. E às vezes a fonte da sua comida estava olhando diretamente para você. Número 25. Quando você conseguia carne, não desperdiçava nada. E isso inclui o pé de porco. Essas partes menos nobres da carne costumam ser bem limpos e fervidos por muito tempo antes de servidos. É algo bem substancioso, embora um pouco desconcertante. Os pés de porco têm relativamente pouca carne, muito cartilagem e pele, e bastante colágeno para criar uma geleia espessa assim que a panela esfria. Comê-los era uma experiência de comer com as mãos, com camponeses famintos chupando os ossos para extrair toda a nutrição. Hoje, esse corte ainda é usado na culinária do sul e pode combinar com o próximo prato. Número 24. Uma panela de comida estragada podia significar mais que uma refeição perdida. A perda de grande parte da comida podia significar morte, por isso métodos de preservação, como a conserva, eram essenciais. O repolho, um dos vegetais mais baratos e resistentes, combina bem com vinagre ou salmoura para criar o chucrute, mas aqui não é usado como cobertura. Costumava-se cozinhar uma panela de repolho fermentado com qualquer carne disponível, servida como ensopado. O sabor devia ser bem azedo, mas rendia uma refeição substanciosa com várias porções. Hoje sabemos que alimentos fermentados trazem benefícios à saúde, melhorando o intestino e fortalecendo o sistema imunológico. Esses probióticos também estavam presentes em bebidas. Número 23. Para suportar o trabalho exaustivo no campo, camponeses buscavam alternativas mais fortes que a água, recorrendo à cerveja como uma das principais bebidas. Naquela época, a cerveja era feita com ervas e cheia de grãos que sobravam, tornando aquele líquido escuro surpreendentemente rico em nutrientes. Parece ótimo, exceto por um detalhe. Naquela época, a cerveja era para todos. As crianças frequentemente recebiam uma caneca de cerveja pela manhã. A cerveja tinha baixo teor alcoólico, e as crianças se acostumavam com isso. Esse estilo tradicional de cerveja sobreviveu na história, originando descendentes como a Guinness. Sua refeição frequentemente dependia do que coletava. Número 22. Bolotas. Elas são basicamente comida de esquilo, ou um golpe doloroso na cabeça se você passar sob uma árvore. Na Idade Média, eram também comida de emergência. Durante períodos de fome, as pessoas recorriam às bolotas. Fáceis de coletar do chão, podiam ser quebradas com pouco esforço. Após tirar a casca, a polpa podia ser consumida, feita purê ou virar base para farinha. Se você souber preparar,
A polpa de bolota cozida é segura para comer, mas é bem amarga pelos taninos. Ferver e assar a polpa podia garantir uma refeição decente a um camponês em dificuldades. Às vezes, até as coisas mais humildes podiam salvar vidas. Número 21. Com a escassez de vegetais frescos e muitos dos mais icônicos, como batatas e tomates, inexistentes, ervas daninhas como dente de leão e morugem eram uma fonte inestimável de fibras. Se preparadas corretamente, talvez você nem perceba o que está comendo. Toda a planta do dente de leão, exceto o caule, é comestível, mas bem amarga. No entanto, o amargor sai quando é fervida, tornando a planta uma ótima fonte de verduras. Ela é rica em cálcio, ferro e vitaminas. Naquela época, ninguém sabia que essas folhas verdes mantinham as pessoas saudáveis e fortes. Hoje, há opções melhores, mas fãs de alimentos naturais ainda buscam verduras selvagens. Número 20. Se você conseguisse um porco, nada era desperdiçado, nem o sangue. Morcela, ou chouriço de sangue, é uma das mais antigas refeições camponesas. Mistura partes moídas do porco, geralmente com amido como aveia para dar liga, e bastante sangue de porco. Isso dá à linguiça uma coloração vermelho escura, que costuma ficar preta ao cozinhar. E esse sangue pode ser seu arma secreta. Quando se trata de carne, a morcela é barato e surpreendentemente nutritivo. O sangue é rico em ferro e zinco. O sabor pode ser metálico forte, mas é uma linguiça robusta. Aparência e textura afastam alguns, mas essa comida camponesa segue popular. Você ainda encontra esse prato em cardápios de pubs britânicos, no café da manhã inglês tradicional. Às vezes, a única forma de evitar comida estragada é estragá-la você mesmo. Número 19. Atualmente, se alguém abre um recipiente de leite e percebe que azedou, geralmente joga fora. Na Idade Média, as pessoas azedavam o leite de propósito para conservá-lo por mais tempo. Com o acúmulo de bactérias do ácido lático, o leite engrossava e afastava bactérias nocivas. Isso permitia armazenar o leite por mais tempo, se conseguir, claro. É um leite grosso, com pedaços e azedo, difícil de engolir. Pode parecer ruim ao provar pela primeira vez, mas é uma iguaria em algumas culturas. Na Irlanda é chamado claver e servia como substituto do iogurte. Quando é preciso conservar comida, não dá para escolher muito o método. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. A manteiga de pântano é um dos mais antigos métodos de preservação de alimentos, existindo 1000 anos antes da Idade Média. Manteiga ou outra gordura animal era colocada em um recipiente de madeira e enterrada em pântano de turfa. Esses pântanos profundos e escuros, cheios de turfa densa e quase sem oxigênio, criam condições ideais para impedir a decomposição. Por isso, corpos achados em pântanos podem ser preservados por séculos, assim como a manteiga. Mas você comeria manteiga antiga do fundo do pântano?
A manteiga que era armazenada desse jeito por períodos mais curtos provavelmente era comestível e tinha um gosto normal, depois que você raspava um pouco da sujeira do pântano que encostava nela. No entanto, a manteiga de pântano antiga já foi testada nos dias de hoje. Ela é extremamente forte e terrosa, meio como comer musgo ou um queijo muito curado e forte. Claro, se você está experimentando uma manteiga de 1000 anos, está depositando muita confiança na segurança alimentar antiga, e às vezes as pessoas saíam para se deliciar, por assim dizer. Número 17. A melhor maneira de conseguir um prato de carne na Idade Média geralmente era pela generosidade do seu empregador, mas provavelmente você não recebia os melhores cortes. Quando um nobre caçava um cervo, seus servos ou caçadores costumavam receber os órgãos como agrado. Esses órgãos eram assados em uma torta salgada chamada torta umbel, feita só com as entranhas do cervo. Era uma iguaria rara, e as pessoas não podiam ser exigentes. A torta costumava trazer miúdos em um ensopado rico com legumes e temperos. Se você não pensasse no conteúdo, provavelmente acharia deliciosa. Os britânicos, famosos por seus paladares refinados, ainda comem a sucessora dela, a Steak and Kidney Pie. Não foi o único exemplo de transformar vísceras em prato gourmet. Número 16. Você comeria lixo? Apesar do nome, era um ensopado feito com partes restantes do frango, como cabeças, pés, fígados e moelas em um caldo temperado. Pedaços de pão eram adicionados para absorver o caldo e render a refeição. Depois, cozinhava-se lentamente até ser difícil saber o conteúdo. Essa era uma das refeições mais deliciosas para um camponês medieval. O cozimento lento facilitava retirar a carne e pele dos pés de frango. Mas havia um detalhe que poderia afastar qualquer pessoa moderna. As cabeças de frango eram adicionadas inteiras. A cada colherada desse ensopado, você nunca sabia quando encontraria uma dessas cabeças. Quando o dono da taverna precisava economizar, sabia o que fazer. Número 15. As tavernas recebiam muitos viajantes cansados, por isso era útil manter uma panela de ensopado sempre no fogão. E quando digo sempre, é literalmente sempre. O ensopado perpétuo, ou ensopado do caçador, é feito de carne e legumes e nunca esvazia totalmente. Enquanto era servido, recebia reposição de líquido, carne e legumes quando preciso. Era sempre mantido quente para não estragar. Cada porção variava. Por cima parecia normal, mas no fundo podia parecer uma gororoba de carne e legumes. De qualquer forma, os sabores eram surpreendentemente parecidos. Com o tempo, a maneira única como tudo se misturava conquistou muitos fãs para esse ensopado. Restaurantes modernos recriam esse prato em homenagem à culinária histórica. Mas certifique-se de verificar o que você está bebendo. Você não vai acreditar no que eles podem estar adicionando. Número 14. Cock Ale é basicamente o que parece. Era uma bebida simples, mas perturbadora. Você prepara uma cerveja comum e depois coloca em um saco com frango parcialmente cozido e eviscerado. Frutas e especiarias eram adicionadas, enriquecendo a bebida doce com nutrientes da ave e tornando a cerveja mais nutritiva. Mas qual era o sabor? Entre todos os itens da lista, este talvez seja o mais diferente do que bebemos atualmente. Mesmo assim, as notas doces e a cerveja provavelmente encobrem o sabor da ave. E convenhamos, após algumas bebidas, importa o que você está ingerindo? E às vezes não se trata do que é bom, mas do que você consegue pegar. Número 13. A caça não era amplamente permitida para os camponeses durante a Idade Média, mas ainda assim acontecia. Capturar pequenos animais e cozinhá-los era uma das maneiras mais eficazes de conseguir um pouco de proteína na dieta. Um dos mais fáceis de pegar eram os sapos, e esse é um que você talvez já tenha experimentado. Coxas de sapo geralmente são um prato típico em restaurantes franceses, mas naquela época era mais provável que fossem apenas espetadas e assadas sobre o fogo aberto. As pernas ainda davam a melhor carne, mas o corpo ossudo rendia alguns pedaços para arrancar ou fazer sopa, como hoje deviam ter gosto de frango. Provavelmente eram mais limpas do que a próxima opção. Número 12. Ratos não são só uma praga, são a própria peste. Hoje tememos as doenças que transmitem, mas na Idade Média, o medo era que roubassem ou estragassem a comida. Por isso, capturá-los era prioridade, mas convencer os camponeses a comê-los exigiria muito. Isso era para casos realmente desesperadores, fome séria durante cercos militares ou pragas. E como era o gosto? Diferente dos sapos, poucas pessoas comem ratos atualmente. Para melhor referência, recorremos ao programa Survivor, que mostrou participantes famintos capturando e comendo um rato selvagem de Bornéu. Eles descreveram como ossudo, com gosto de caça e nada bom. Quando você está com muita fome, isso é melhor do que nada. Mas quanta fome seria preciso para experimentar?
Número 11. O açúcar, geralmente extraído da cana-de-açúcar e da beterraba, não era muito cultivado na Idade Média. Então, a fonte mais comum de adoçante era o mel. Ele tinha muitos pontos positivos. O mel raramente estraga se armazenado direito, mas tinha um grande problema. Precisava ser colhido das colmeias, expondo apicultores medievais ao risco de picadas. Então, depois de todo esse trabalho, é de surpreender que eles pegassem um pouco a mais para si mesmos. Existem relatos de apicultores comendo pedaços de favo de mel direto da colmeia. Alguns entusiastas de alimentos naturais ainda gostam disso hoje. Tem sabor de cera cheia de mel, mas às vezes surpreende. A larva de abelha ou outra pode ainda estar dentro, só um pouco de proteína extra. Mas se você come essa iguaria, provavelmente não há mais nada ali. Número 10. Os gafanhotos são um dos animais mais temidos do mundo. Um único enxame pode devastar campos inteiros, destruindo o suprimento de comida de uma região inteira. Com as plantações destruídas e a fome se aproximando, não é surpresa que as pessoas acabem virando o jogo e comendo os próprios insetos. Geralmente são assados, o que deixa o exterior crocante com sabor de noz e o interior macio com textura semelhante à do camarão. Normalmente são coletados em grande quantidade e cozidos numa panela, sendo consumidos como pipoca de inseto. E como geralmente são vegetarianos, provavelmente são uma opção mais limpa que outros insetos. E isso, claro, se você ignorar os olhinhos brilhantes te encarando. Mas quando se trata de rações de emergência, não fica muito mais nojento do que isso. Número 9. Caracóis se tornaram uma das fontes de alimento mais surpreendentes para os camponeses na Idade Média. Alguns monges até tinham jardins de caracóis, criando essas criaturas com casca para alimentação. Primeiro, eles precisavam remover boa parte da baba e depois, o líquido era realmente bebido. As lesmas mais viscosas eram as rações de desespero, consumidas só quando era quase impossível achar comida. Caracóis assados ou cozidos ficam com uma textura mais mastigável depois de serem retirados da casca, mas normalmente não tem muito sabor por si só. Por isso, hoje em dia, geralmente são servidos cobertos com ervas e manteiga. Quanto às lesmas, elas raramente são consumidas. Nenhum desses animais deve ser comido cru, pois podem carregar parasitas mortais. Mas o próximo animal não é só difícil de preparar. Número 8. Quase todo pequeno mamífero era caça na Idade Média. O ouriço, porém, tinha desafios únicos. Esses bichos espinhosos eram mergulhados em água quente para saírem da posição defensiva, depois abertos, limpos e assados. As poucas pessoas que comeram carne de ouriço hoje em dia a descrevem como suave, mais parecida com carne de coelho ou de porco. Mas, para a maioria das pessoas, provavelmente não vale o esforço. E não é o único alimento que pode revidar. Número 7. A fome leva as pessoas a tentar coisas incomuns. Talvez o único motivo para experimentar uma planta com minúsculas fibras urticantes. A urtiga é uma planta daninha difícil de remover, mas ferver as folhas neutraliza os produtos químicos e pelos que causam ardência, tornando-a segura para consumo. Assim como o espinafre, era fonte valiosa de nutrientes das folhas verdes e comum em sopas e ensopados. Hoje, porém, ganhou outro uso. No Reino Unido, competidores disputam para ver quantas dessas plantas urticantes conseguem comer. A fome leva a medidas extremas e você nunca sabe o que encontrará na comida. Número 6. Nem o pão era seguro na Idade Média. Era básico para camponeses, mas só quando havia farinha acessível. Quando ela não estava facilmente disponível, os padeiros precisavam dar um jeito com o que tinham à mão. Embora adicionar substâncias não nutritivas ao pão fosse proibido por lei, de acordo com o Assize of Bread and Ale, aprovado em 1266, alguns padeiros ainda assim faziam seus estoques de farinha render. Eles misturavam a massa com ingredientes que eram tecnicamente comestíveis e pouco prováveis de causar danos. Os ingredientes mais comuns eram feijão moído, lentilhas e, às vezes, até serragem. Como seria o sabor desse pão adulterado? Em alguns casos, tinha gosto de pão ruim. O risco ocorre quando algo não é bem triturado. Casca de árvore, torrão de argila ou fragmento de osso podem transformar uma refeição tranquila em emergência de engasgo. O pão esfarelado e de gosto horrível também podia causar uma terrível dor de estômago. Por isso, padeiros que burlavam as regras podiam enfrentar punições públicas severas. Mas podia ao menos vir com uma fruta saborosa, não é? Número 5. Essa você pode testar sozinho. Maçãs silvestres crescem em muitos lugares e são fáceis de colher para um lanche. Elas parecem exatamente com uma maçã, mas com certeza não têm o mesmo gosto. Uma mordida provavelmente já é suficiente, pois são extremamente azedas e têm um sabor amargo, mas na Idade Média eles encontraram uma solução.
As maçãs silvestres eram uma importante cultura e costumavam ser cozidas e adoçadas com mel. Eles não gostavam de comê-las cruas, mas usavam a fruta disponível para um bom molho. Também servia de base para a cidra, produzindo um componente essencial da dieta medieval: bebidas alcoólicas. Pelo menos, a maioria dos pratos não olha de volta para você. Quarto ponto. Como buscavam animais menores para a carne, também precisavam se contentar com o que pescavam no rio. Uma captura comum dos camponeses eram as enguias, pragas abundantes na água. Elas têm muitos ossos e, ao serem cozidas, deixam o caldo com textura gelatinosa. O peixe longo e fino podia ser comido quase inteiro, com os ossos menores e a cartilagem se desfazendo durante o cozimento. E acredite se quiser, ainda é popular até hoje. As enguias em gelatina surgiram como subproduto do cozimento, mas depois o prato evoluiu. Os cozinheiros prepararam um caldo de peixe com noz moscada e suco de limão e cortaram as enguias em pedaços para que os pedaços firmassem dentro da gelatina. No século XVIII, casas de enguia com purê eram restaurantes populares em Londres. Até mesmo a comida dos camponeses tem seu momento de destaque. Esse alimento inesperado se beneficiou de uma brecha clássica. Terceiro, os castores eram caçados por suas peles, mas na Idade Média tinham outro uso. Esses mamíferos semiaquáticos foram outro animal classificado como não sendo carne durante a quaresma por padres generosos que queriam evitar a fome, e seus rabos se tornaram uma iguaria surpreendente. Comer isso foi definitivamente uma experiência estranha. A justificativa que os padres usaram foi o exterior escamoso do rabo, fazendo com que ele fosse considerado meio carne, meio peixe, então só o rabo podia ser comido na quaresma. O rabo era na verdade descrito como tendo gosto de enguia. Apesar disso, o rabo gorduroso em forma de remo era uma iguaria comum naquela época, e ainda é valorizado por apreciadores de carne de caça hoje em dia. A preservação era prioridade, mas esta podia desafiar até o estômago mais forte. Segundo, conservar peixe era difícil, normalmente exigindo forte fermentação para garantir o consumo seguro. O resultado era um prato que só aqueles com o estômago mais forte conseguiam aguentar. Isso levou o prato de tubarão fermentado, hakkarl, a ser comum na Islândia. Na Suécia, o arenque fermentado igualmente forte, surströmming, é mais comum. Em ambos os casos, você sentirá o cheiro antes de provar. O hakkarl tem muita amônia, o que lhe dá um forte cheiro químico ao ser aberto. Recomenda-se tapar o nariz na primeira mordida para evitar ânsia de vômito. O surströmming normalmente é servido em lata. Abrir a lata libera um cheiro intenso, azedo e de peixe por causa da conservação em salmoura, esvaziando o cômodo. Apesar de serem formas seguras de consumir peixe, estão entre os alimentos mais repugnantes. Mas um último alimento combina o pior de tudo. Número 1. A lampreia é um peixe primitivo sem mandíbula, com anel de dentes que lembra uma criatura alienígena prestes a sugar a alma de alguém. Essas criaturas primordiais agarram outros peixes e mordem em círculos. Na Idade Média, eram uma captura valiosa e populares na quaresma. Consumidas tanto por camponeses quando conseguiam pegá-las, quanto pela nobreza, elas geralmente tinham seus dentes ameaçadores removidos antes de serem servidas. Mas a maneira como eram servidas realmente chamava mais atenção. Lampraias eram servidas após serem cozidas em caldo e evisceradas, com o sangue reservado para o molho. Preparações sofisticadas usavam vinho ou conhaque, mas os clássicos eram apenas enguia servida no próprio sangue. Apesar do espetáculo grotesco, o prato era tão popular que até o rei Henrique I o adorava. Comidas bizarras e nojentas não se limitam à Idade Média. Veja 20 comidas dos Estados Unidos que você não sabia que eram proibidas de comer ou assista a este vídeo.